Aqui é o Edward e hoje eu quero falar sobre um dos maiores erros de quem traça uma meta. E o erro é muito simples. Quando uma pessoa traça uma meta, ou a maioria das pessoas, elas não atingem essa meta por falta de ação, por não agir sobre aquela meta. E eu aproveito para falar uma história aqui e de uma palavra que até os antigos filósofos, eles falavam muito sobre essa palavra, que é a vontade humana, o desenvolvimento da vontade humana. A vontade humana é uma qualidade, uma característica de todo ser humano que permite a realização de coisas. E quando a gente fala sobre realização, a gente está falando de ação, de concretizar alguma coisa. Então, o que significa isso? Significa que a nossa mente pensa algo, pensa, idealiza uma ideia. E se a gente deixar aquilo lá só na mente, aquilo vai ficar apenas no campo da ideia. Seja qualquer coisa, um projeto que você tenha, seja uma meta de emagrecimento, seja o plano de mudar de emprego, fica ali na cabeça. Enquanto você não materializar aquela ideia através da sua vontade, por ações, as ações comprovam que você está no caminho certo, que você está realmente indo atrás daquilo que era uma ideia, e ela começa a se materializar. É como um projetista, ele pode pensar num prédio, imaginar uma coisa linda, mas se não colocar o primeiro tijolo, não vai ter prédio. A ação de colocar um tijolo atrás do outro é o que vai fazer o prédio aparecer. Ele não surge do nada, ele surge a partir de uma ideia, mas ele acontece por causa da ação. E eu tinha também um grande amigo, infelizmente ele já faleceu, e ele dizia o seguinte: como desenvolver a vontade, aquela vontade de realização? Porque às vezes a gente deixa as coisas no campo da ideia, a gente age 1, 2 dias e não faz, depois não vai mais atrás daquilo lá. Um método que ele falava, que é um pouco radical, ele falava assim: olha, faz o seguinte, todo dia acorda no meio da madrugada, sai, caminha 1 quilômetro pelo seu bairro, depois de 1 quilômetro pega uma pedrinha, volta e põe dentro de um pote na sua casa e pode voltar a dormir. Faça isso durante 30 dias, até o pote ficar cheio. É claro, né? Eu não recomendo que a gente faça isso, porque andar de madrugada nas cidades, na maioria das cidades brasileiras, eu creio que não é muito recomendável. Mas você entendeu a analogia. Significa forçar-se a fazer algo e desenvolver um músculo, que é o músculo da vontade. É que nem fazer exercício físico. Se você não desenvolve um músculo, um tríceps, um bíceps, ele fica atrofiado. Mas se você o desenvolve, ele vai crescendo. E a vontade é exatamente isso, você tem que desenvolver, você tem que forçar. Então, minha dica prática não é sair de madrugada e ir atrás de uma pedrinha. Porém, pense na sua meta, um objetivo que você tem agora na sua mente. Aquilo que você quer realizar, mas não tem realizado. Escreve num papel, preciso fazer isso, XYZ, vai lá, escreve. Agora, depois que você escreveu isso aí, marca um horário. Hoje mesmo, marca um horário. Qual horário você vai fazer isso? E por quanto tempo? Vou dar um exemplo. Se fosse para escrever um e-mail, escrever um memorando, escrever alguma coisa. Então você fala, bom, vou fazer isso às 3 da tarde até às 4. Põe o despertador para esse horário. Quando o despertador despertar, você vai fazer o seguinte: você vai simplesmente sentar, desligar o celular, eliminar qualquer distração e focar das 3 até as 4, durante o período que você se propôs, naquela única atividade. Faça isso, apenas isso. Se você fizer uma vez isso por dia, todos os dias, por 30 dias, e eu estou falando aplicar 1 hora mais ou menos, com atividade focada e planejada por você. Se você fizer isso por 30 dias, você vai ver que depois dos 30 dias, a sua capacidade de realização já vai ter aumentado. Ou seja, você terá desenvolvido o músculo da vontade. E o músculo da vontade, ele é fundamental para a ação. Essa é a minha dica de hoje.
Eu fico por aqui. Se gostaram da dica, eu peço que implementem essa dica, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e façam seus comentários. Muito obrigado e até o próximo.